O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Eu também poderia dizer que o resultado que você ainda não tem, ele não está atrasado. Você só desistiu antes do ponto onde ele ia aparecer. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui a gente transforma leitura em resultados. Aqui a gente não abandona o processo no meio do caminho. Hoje seguimos livro Hábitos Atômicos de James Clear. Estamos no capítulo 1. Na parte de número 3, eu dividi o capítulo 1 em 4 partes, para ficar bem didático os vídeos. E hoje seguimos no capítulo 1, parte 3. Hoje a gente vai falar sobre o platô do potencial latente. Nossa, que é isso, né? É porque que você acha que você não está evoluindo, quando na verdade você está sim evoluindo. A gente chama isso de platô do potencial latente, ok? Vamos para a leitura, como sempre. Depois eu vou pegar esse rico conteúdo da parte 3 do capítulo 1, transformo num compilado, a gente conversa sobre ele e eu vou gerar a ferramenta de transformação para vocês através desse texto do livro Hábitos Atômicos, ok? Vamos lá. Momentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores, que criam o potencial necessário para desencadear uma grande mudança. Esse padrão aparece em todos os lugares. O câncer passa 80% de sua vida indetectável. Depois ele toma o corpo todo em meses. O bambu mal pode ser visto nos primeiros 5 anos, pois ele constrói sistemas radiculares extensos no subsolo, antes de irromper o solo e atingir 27 metros de altura em apenas 6 semanas. Da mesma forma, os hábitos geralmente parecem não fazer diferença, até que você cruze um limite crítico e desencadeie um novo nível de desempenho, ou desbloqueie um novo nível de desempenho. Nos estágios iniciais e intermediários de qualquer missão, muitas vezes há um vale de desilusão. Você espera progredir de forma linear, e é frustrante como as mudanças parecem ineficazes nos primeiros dias, semanas e até meses. Não parece que você está indo a lugar algum. É uma característica de qualquer processo de composição. Os resultados mais poderosos são tardios. Essa é uma das principais razões de ser tão difícil construir hábitos duradouros. As pessoas fazem algumas pequenas mudanças, não conseguem ver um resultado tangível e decidem parar. Você pensa, estou correndo todos os dias há 1 mês, por que eu não consigo ver nenhuma mudança no meu corpo? Uma vez que esse tipo de pensamento assume o controle, é fácil deixar que os bons hábitos caiam no esquecimento. Mas, para fazer uma diferença significativa, os hábitos precisam persistir por tempo suficiente para romper um determinado patamar, que eu chamo de platô do potencial latente. Se você está com dificuldades para criar um bom ou abandonar um mau hábito, não significa que perdeu a sua capacidade de melhorar. Muitas vezes é porque você ainda não cruzou o platô do potencial latente. Reclamar sobre não alcançar o sucesso, apesar de trabalhar arduamente, é como reclamar que um cubo de gelo não está se derretendo quando você o aquece de 25 a 31 graus. O seu trabalho não foi desperdiçado, está apenas sendo armazenado. Toda a ação acontece quando atinge os 32 graus. Quando você finalmente romper o platô do potencial latente, as pessoas o chamarão de sucesso instantâneo. O mundo exterior só vê o acontecimento mais drástico e não vê tudo que o precedeu.
mas você sabe que é o trabalho que você fez há muito tempo, quando parecia que não estava fazendo progresso algum, que possibilita o salto de hoje. É o equivalente humano da pressão geológica. Duas placas tectônicas podem se friccionar uma contra a outra por milhões de anos. A tensão aumentando lentamente o tempo todo. Então, um dia, elas se friccionam mais uma vez, da mesma forma que fazem há séculos. Mas dessa vez a tensão já está muito grande. Um terremoto irrompe. A mudança pode levar anos, até que aconteça de uma só vez um terremoto. Maestria requer paciência. Olha que frase linda. O San Antonio Spurs, um dos times mais bem-sucedidos da história da NBA, tem uma citação do reformador social Jacob Riis pendurada em seu vestiário. Quando nada parece dar certo, verei o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela martelada que conseguiu isso, mas todas as 100 marteladas que vieram antes. Bingo, né? Precisa falar mais alguma coisa? Eu costumo chamar o platô do potencial latente de transbordar. É quando o copo enche e transborda. Aí todo mundo vê, né? Porque aí chama a atenção de todo mundo. Então vamos lá. Tem um gráfico no livro chamado o platô do potencial latente, tá? É uma figura onde você tem um gráfico que você tem os resultados versus o tempo, tá? Ou seja, quanto tempo para conseguir os resultados. Então, o que acontece? No desenho está elaborado dessa forma. Tem uma reta, uma seta, na verdade, uma seta em forma reta, como se fosse uma flecha. E isso o livro chama de o que você acha que vai acontecer, ou seja, você vai crescer de forma linear, sem nenhum percalço, tudo perfeito, lindo e maravilhoso, e chega no seu sucesso, no seu objetivo, tá? Agora, tem uma outra seta que não é reta nesse desenho, que ela é abaulada, ela faz uma curva, é como se ela fosse metade de um círculo, né? E aí essa primeira metade dessa seta abaulada, ela fica abaixo da reta linear. Isso é chamado de vale da desilusão, entendeu? Que é o que realmente acontece. É difícil, às vezes fica pior do que estava antes. Você tem que persistir. E depois, esse meio círculo, ele avança e começa a subir. E aí ele cruza com a reta linear, ou seja, do que você acha que vai acontecer, e ele fica acima do que você acha que vai acontecer. Ou seja, você evolui, prospera além do que você imaginou, tá? Tem uma descrição desse gráfico no livro, vou ler para vocês, mas eu queria explicar, né, o que está desenhado aqui. Muitas vezes esperamos que o progresso seja linear. No mínimo, esperamos que aconteça rapidamente. Na realidade, os resultados de nossos esforços são frequentemente tardios. Somente meses ou anos depois que percebemos o verdadeiro valor do trabalho realizado antes. Isso pode resultar em um vale da desilusão, onde as pessoas se sentem desencorajadas depois de semanas ou meses de trabalho árduo sem nenhum resultado. No entanto, esse trabalho não foi desperdiçado. Estava simplesmente sendo armazenado, que é o que eu digo do copo transbordar, ele está enchendo, né? Apenas muito mais tarde é que o valor total dos esforços prévios é revelado. Então, continuando, todas as grandes coisas são originadas de pequenos começos. Que frase linda!
A semente de todo hábito é uma única e minúscula decisão. É a semente. Mas como essa decisão é repetida, um hábito brota e se fortalece. As raízes se avigoram e os ramos crescem. A tarefa de abandonar um mau hábito é como desenraizar um poderoso carvalho de dentro de nós. E criar um bom hábito é como cultivar uma flor delicada um dia de cada vez. Mas o que determina se nos apegamos a um hábito por tempo suficiente para que ele sobreviva ao platô do potencial latente e irrompa do outro lado? O que faz com que algumas pessoas adotem hábitos indesejáveis e permite que outras desfrutem dos efeitos compostos dos bons hábitos? Próximo título: esqueça as metas. Concentre-se nos sistemas. A sabedoria convencional afirma que a melhor maneira de alcançar o que queremos na vida, entrar em forma, construir um negócio de sucesso, relaxar mais e se preocupar menos, passar mais tempo com amigos e familiares, é definir metas específicas e práticas. Por muitos anos foi assim que eu encarei os meus hábitos. Cada um deles era um objetivo a ser alcançado. Eu estabeleci metas para as notas que eu queria na escola, para os pesos que eu queria levantar na academia, para os lucros que eu queria obter nos negócios. Eu consegui conquistar alguns, mas eu fracassei em muitos deles. Por fim, eu comecei a perceber que os meus resultados tinham pouco a ver com as metas que eu estabeleci e quase tudo a ver com os sistemas que eu segui. Qual é a diferença entre sistemas e metas? Eu aprendi essa distinção com Scott Adams, o cartunista por trás do personagem dos quadrinhos Dilbert. As metas estão relacionadas aos resultados que você deseja alcançar. Os sistemas se referem aos processos que te levam a esses resultados. Então é o como, né? É o meio, é o como. Se você é treinador, a sua meta pode ser ganhar um campeonato. Mas o seu sistema é o modo como você recruta os jogadores, gerencia seus assistentes técnicos e conduz os seus treinos. Se você é empreendedor, a sua meta pode ser construir um negócio milionário. O seu sistema é como você testa ideias de produtos, como você contrata funcionários e como você executa campanhas de marketing. Se você é músico, a sua meta pode ser tocar uma nova peça. O seu sistema é quantas vezes você pratica, como você desmembra e como você lida com métricas difíceis e o seu método para receber feedback do seu instrutor. Agora vem a pergunta interessante. Se você ignorasse completamente as suas metas e se concentrasse apenas no seu sistema, você ainda teria sucesso? Por exemplo, se fosse um técnico de basquete e ignorasse a meta de ganhar um campeonato e focasse apenas o que a sua equipe faz no treino todos os dias, você ainda teria resultados? Acredito que sim. O objetivo em qualquer esporte é terminar com a melhor pontuação, mas seria ridículo passar o jogo todo olhando o placar. A única maneira de realmente vencer é jogar melhor a cada dia. Nas palavras do tricampeão do Super Bowl, Bill Walsh, a pontuação cuida de si mesma. O mesmo se aplica a outras áreas da vida. Se você quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas. Concentre-se no seu sistema. O que eu pretendo dizer com isso? As metas são completamente inúteis? Claro que não. Metas são boas para determinar uma direção, mas os sistemas são melhores para fazer progresso. Vários problemas surgem quando se gasta muito tempo pensando nas metas
e não há tempo suficiente para projetar os seus sistemas, ok? A parte 3 do capítulo 1 termina aqui. Agora, o que é que eu quero falar com vocês sobre ela, né? Ela traz uma verdade que a gente provavelmente não gosta de ouvir, né? Qual é essa verdade? De que você, eu, nós, a gente não falha por falta de esforço. A gente falha por falta de paciência, mas uma paciência diferente, uma paciência com estratégia. Eu chamo de paciência estratégica, né? Por quê? Por causa desse platô do potencial latente que o livro fala, né? A gente acha que não está evoluindo, mas na verdade a gente está. É porque a gente ainda não cruzou esse platô. Então, a maioria das pessoas espera que o progresso vai ser linear, igual a figura que eu descrevi no livro, né? Faz um esforço hoje e quer que o resultado apareça amanhã. Gente, não é assim que a vida funciona. A vida não é linear, né? O progresso real, ele é invisível por muito mais tempo do que às vezes a gente suporta, né? Então, ele dá exemplos, o livro, né? O bambu, que passa anos crescendo só para debaixo da terra, antes de aparecer para fora da terra. Um cubo de gelo, que não derrete até atingir um ponto crítico de temperatura. Um terremoto, que leva anos acumulando pressão até finalmente explodir. Então, assim, o que o livro está falando? Ele está falando que grandes resultados sempre são precedidos por longos períodos de invisibilidade, né? O bambu está debaixo da terra, ninguém vê, mas está crescendo. O gelo, você olha para ele não está derretendo, mas ele está. O terremoto está debaixo da terra, é a mesma coisa, tá? Então, grandes resultados, eles sempre são precedidos por longos períodos de invisibilidade, né? É aí que a gente desiste, porque esse é o vale da desilusão. Você começa motivado, você executa por alguns dias, algumas semanas, talvez até alguns meses. E como você não vê um resultado, o que você faz? Você para, né? E esse que é o ponto. Nada estava dando errado, estava tudo certo. Você só não tinha ainda cruzado o limiar, o platô do potencial latente. O sucesso, ele não é um evento. Ele é um acúmulo. Entendem a diferença? Ele não é um evento isolado, ele é um acúmulo de eventos que de repente transborda e aparece. Fica fácil de entender assim, né? Então, quando você finalmente rompe esse platô, as pessoas vão chamar isso de resultado rápido, instantâneo. Mas você sabe que não. Você sabe a verdade. Você sabe que foi o acúmulo invisível de microeventos que criou aquilo, né? Deixa eu te provocar com umas perguntas. Quantas vezes você já abandonou algo, não porque não funcionava, mas porque não funcionava rápido o suficiente do jeito que você queria? Pode pensar aí que tem coisa, né? Pensa comigo também aqui. Em que área da sua vida que você está no vale da desilusão agora? Qual hábito que você abandonou cedo demais? O que você começou, mas não sustentou até os 32 graus, né? Lembrando do cubo de gelo. E se você continuasse por mais 90 dias, o que poderia ter acontecido? Pensem bastante nessas perguntas, tá? Aí o livro, ele agora vem e traz uma virada ainda mais importante. Ele fala que o problema não é só você desistir cedo. Ele fala que o problema é focar na coisa errada, né? Por exemplo, você foi treinado para focar nas metas. Quer emagrecer X quilos, quer ganhar X dinheiro, quer alcançar X resultado. E é aí que está o erro.
Porque as metas, elas definem apenas a direção que você vai seguir. E os sistemas definem o progresso que você vai ter. Então, se você ganha ou se você perde, o sistema está lá, ele continua. Ganhou hoje, mas perdeu amanhã, para o sistema não tem problema. O sistema é a trajetória, é o processo, é o trajeto. Então, se você tem um sistema ruim, mesmo que você atinja a sua meta, você não consegue se manter lá, você volta para o mesmo lugar. Né? Você não sobe ao nível das suas metas. Você cai ao nível dos seus sistemas, aí fica mais leve. Então, se você quer mudar a sua vida de verdade, você tem que parar de ter obsessão pelo resultado. Você tem que começar a ter obsessão pelo processo. Bingo, né? No livro Mente de Ouro, eu te ensino exatamente isso. Como que você constrói sistemas simples, mas que te forçam a evoluir, mesmo quando você não está motivado para isso. Então, nele você vai aprender a criar rotinas sustentáveis. É uma cartilha mesmo, tá, gente? A parar de desistir no meio das coisas, a construir uma disciplina automática, a sair do ciclo de começa, para. Você ainda recebe um bônus, que é um cofre dourado da prosperidade, que tem exercícios curtinhos, práticos, diários, para você instalar esses sistemas, tanto mentais quanto emocionais, que vão sustentar realmente um crescimento real. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora, essa pergunta é para ser respondida nos comentários, porque o escrever faz vocês refletirem. Você está focando mais nas metas ou nos sistemas? Pensem e respondam. Já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não abandona antes do resultado aparecer. O progresso, ele é invisível até o ponto onde ele não é mais invisível. Né? Não é sobre fazer mais, é sobre sustentar por mais tempo, por tempo suficiente. E é assim que se constrói uma mente e uma vida, né? Ou seja, você não está parado, você está acumulando. Só que você ainda não rompeu o platô, só isso. O problema nunca foi esforço. O problema foi desistir antes da virada, ok? Sempre lembrem-se, o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso que eu tô aqui, para ler essa página para você, tá? E o resultado que você ainda não tem, muitas das vezes também, ele tá logo depois daquele ponto onde você resolveu parar, né? Se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque a próxima parte do capítulo 1 é a última parte do capítulo 1. Ela vai te mostrar como que você vai transformar os seus hábitos na sua identidade. E esse é o nível mais profundo da mudança, ok? Um beijo grande no coração de vocês.